12. As 5 pessoas que estão aqui hoje estavam na aula passada? Eu não estava, professora, mas eu já assisti a sua aula. Ah, então tá, porque senão a pessoa fica perdidinha, né? Imagino, se você não assistir, só assistir a segunda sem ter assistido. Ó, então, na aula passada, a gente tinha visto que álcoois podem ser preparados a partir de compostos carbonílicos, usando reagentes que eram fornecedores de hidreto, né? Então, acho que não vai dar voltar tudo aqui, mas, bom, vocês viram na aula lá que borohidreto de sódio podia reduzir, por exemplo, aldeídos e cetonas, porque ele é um redutor relativamente fraco, e o hidreto de lítio-alumínio pode reduzir todos os compostos carbonílicos. Então, aldeído e cetonas podem virar álcoois, ésteres podem virar álcoois. Basta a gente usar um agente redutor fornecedor de hidreto. E a gente viu também que a gente pode oxidar álcoois, ácido carboxílico, acetona e aldeído. Sendo que se for um álcool primário para aldeído, a gente tem que usar um oxidante mais brando, que é o PCC. As outras conversões podem ser feitas com oxidantes fracos. Aí nessa aula de hoje, gente, a gente vai ver que outros nucleófilos podem se adicionar à carbonila, né? Porque a gente tinha visto na aula passada que a carbonila, então, tem um delta mais, então qualquer nucleófilo, em princípio, pode atacar essa carbonila. Então, o mecanismo geral dessas adições é sempre um nucleófilo, né, com o seu par de elétrons atacando o carbono positivo. Então, ele se liga a esse carbono positivo, mas é claro que esse carbono já tem 4 ligações, então essa ligação se desfaz e eu formo um intermediário alcóxido, que depois ou eu jogo um solvente prótico lá, ou vai ter um solvente prótico já no meio, e no final eu tenho a formação, então, de um álcool, né? Então, esse nucleófilo, na aula passada, a gente viu que ele era um hidreto que veio de um reagente doador de hidreto. E aí, na aula de hoje, a gente vai ver os compostos organometálicos como nucleófilos, que eu até chamei atenção disso no final da aula passada. A gente vai ver os organolítio e os organomagnésios. Então, na aula passada também eu falei que é um composto organometálico, tem um carbono ligado ao metal, e o organometálico que nos interessa mais são os de magnésio ou de lítio, porque eles têm um caráter aqui, ó, de carbânion. Então, é como se eles fossem fornecedores de nucleófilos de carbono, tá? Não existe um pote de carbono negativo para eu pegar no laboratório. Então, eu tenho que pegar... Desculpa, menos. Então, eu tenho que pegar... Deixa eu apagar aqui. Como não existe isso aqui no laboratório, eu tenho que pegar o que eu falo que é um equivalente sintético de carbônio. Então, os organometálicos de magnésio e lítio, eles são equivalentes sintéticos de carbônio. Carbônio, não sei se vocês se lembram, são bases muito fortes, né? Porque o carbono está procurando desesperadamente um centro para ele doar esses elétrons. Então, ele pode muito bem pegar um próton, por exemplo, e funcionar como base. Se vocês olharem na tabela de pKa, ele é a base mais forte que tem lá na tabela de pKa, tá? O carbônio, que eu acho que na tabela de pKa tá como se fosse butiolítio. Então, ele é uma base muito forte e ele é um ótimo nucleófilo. Isso aqui a gente viu na aula passada. Então, esses carbânions, esses organometálicos, eles são muito reativos, gente. No laboratório, se você abrir um reagente de Grignard numa atmosfera normal, ele rapidamente reage com qualquer traço de umidade que tiver no ar e ele é destruído, tá? Então, você tem que trabalhar numa atmosfera inerte, sem água, porque eles são bases muito fortes. E aí, se eles reagirem com água, eles desaparecem, porque eles vão ser protonados, mas eles são também nucleófilos fortes, ok?
É como que eles são preparados. A gente não vai ver mecanismo, mas vocês, muitas vezes nos exercícios vai aparecer, todos eles são preparados a partir de aletos de alquila, tanto o organolítio quanto o reagente de Grignard, eles são preparados a partir de de aletos de alquila. No caso do organolítio, você joga o lítio metálico lá e você tem um butiolítio. E no caso do reagente de Grignard, você coloca magnésio metálico. O solvente normalmente é um solvente inerte, não pode ser água, não pode ser álcool, não pode ser nenhum solvente prótico. A gente vai ver que na solvente prótico, Grignard deixa de existir, tá? Então, quando você coloca o magnésio a partir de um aleto de alquila, você tem a inserção do metal no meio da ligação que era carbono halogênio, tá? Então, aqui, ó, no aleto de alquila, esse carbono é positivo, tá? Porque o halogênio é mais eletronegativo do que o carbono. Agora, quando eu insiro um metal aqui entre as duas ligações, o carbono é mais eletronegativo do que o magnésio. Então, ele vira delta menos, ok? Então, existe um mecanismo de transferência de elétrons aqui, mas a gente não vai ver o mecanismo. Vocês precisam decorar que esses organolítio e organomagnésio são preparados a partir de aletos de alquila em solventes anidros, na ausência de água. Então, como que esses reagentes de Grignard, ele reage? Como eu falei, são bases muito fortes. Se vocês olharem na tabela de pK, são as bases mais fortes que tem lá na tabela de pK. Então, eles vão reagir com qualquer composto que tenha hidrogênio ácido. Por exemplo, H ligado ao oxigênio, ele é ácido, é relativamente ácido. NH também é ácido, SH é ácido, tem vários, tá? Mas se você tiver um reagente de Grignard na presença desses grupos, rapidamente o Grignard vai vir roubar esse próton aqui e vai deixar de ser Grignard, ele vai voltar a ser alcano, tá? Então, todos eles, a forma de representá-los é assim. Você considera que tem um delta menos aqui, que esse par de elétrons está mais para o carbono que para o metal. E no caso do lítio é a mesma coisa. Bom, vejam aquilo que eu falei, né? Da gente ter maior cuidado na hora de preparar o Grignard. Se eu colocar o Grignard numa atmosfera que tem traços de umidade, eu posso representar essa ligação entre o carbono e o metal como se fosse 2 elétrons. Tem livro que representa uma ligação assim. Eu até não gosto muito dessa representação aqui, porque fica parecendo que é uma ligação covalente. Ela não é covalente. Ela é intermediária entre covalente e iônica. Mas vocês podem representar assim, se for preciso um dia. Mas vocês têm que reconhecer que esses elétrons, eles são do carbônio e eles, portanto, podem pegar o próton da água. Vejam que isso aqui foi uma reação ácido-base, né? Porque o carbônio doou o par de elétrons, então ele foi a base. A água doou o próton, ela foi o ácido, formou o ácido conjugado e a base conjugada. Como o ácido aqui tem pK 40,50 e o ácido aqui tem pK 15,7, no equilíbrio essa reação está totalmente deslocada para a direita, que é aquilo que a gente falou. A gente viu isso numa aula. Essa reação acontece? Acontece demais, porque o ácido aqui é muito mais forte do que o ácido aqui. Tá, gente? Então, o reagente de Grignard, ele é incompatível com moléculas ou substratos contendo hidrogênio ácido. Imediatamente, ele deixa de existir. Até aqui tem alguma pergunta, gente? Por enquanto, não. Primeiro que eu estava tão preocupada de começar a aula no horário que eu nem dei boa tarde para todo mundo, né? Todo mundo chegou aí, né? Deve ter uns 7 aí, né? Quem tá aí? Caio, Luana, Eduardo tá aí? Não sei. Deixa eu ver. Sim. Então, sim. Deixa eu ver quem tá aqui dessa turma. Amandas, Anas, Camila, Carolina, Clarice, Eduardo, Giovana, Júlia, Caio, Karina, Laís, Laura, Luana e Thaís. Quantas pessoas tem aí, gente, para vocês? Estamos em 6. Comigo ou
sem migo? Com você, 7. Ah, então tá bom. Então são sempre os mesmos, né? São 6. Então vocês vão funcionar como monitores para os outros. Enfim. Vocês entenderam, então, que o Grignard pode pegar próton de qualquer coisa que for ácido mais forte do que o ácido que ele forma, né? Isso vai ser muito importante em algumas reações. Por exemplo, o Grignard, ele é capaz... Vocês estão com a tabela de pKa aí? Sim. Será que o Grignard, ele é capaz de pegar o próton do acetileno ou de um etino terminal? Vamos ver. A reação seria o seguinte, ele pegando esse próton, formando carbânium e formando o alcano correspondente. Então, isso aqui funcionaria como ácido. Quanto que é o pKa de um alcino aí na tabela de vocês? Pode ser o CH. Aham, 25. 25. Então, o pKa aqui é 25 e o pKa aqui continua sendo 50, vamos colocar. Essa reação ocorre, gente? Para a Ocorre. direita ou para a esquerda? Para a direita. O ácido mais forte está aqui, né? Então, realmente, no equilíbrio, essa reação está deslocada para a direita, ou seja, Grignard, ele pode ser usado para arrancar próton daqui, tá? Deixa eu abrir a porta para um dos meus gatos, que eu tenho 4 gatos aqui hoje comigo. Bom, então a gente viu ele funcionando como base. Agora a gente vai ver ele funcionando como nucleófilo, tá? Então ele é um ótimo nucleófilo e, portanto, ele vai atacar um epóxido. A gente viu lá no capítulo 11. Vocês lembram que epóxido era aberto por nucleófilo? Não sei se vocês lembram, mas tem exercício sobre isso, tá? Epóxido é um éter cíclico, super tenso, e aí a gente viu várias condições onde um nucleófilo podia vir abrir esse epóxido. Então, aqui mostra o Grignard abrindo o epóxido. Quando ele ataca esse carbono, esse epóxido abre, tá? Então, quando ele abre, eu formo uma ligação carbono-carbono, formo um alcóxido de magnésio, que depois da reação acabada, eu coloco H3O+, para protonar isso aqui. Então, a abertura de epóxido por Grignard forma álcoois. Cuidado que eu não posso colocar ao mesmo tempo H3O+, e Grignard, porque senão o Grignard deixa de existir. E vão ter vários exercícios em que, em vez de H3O+, vai aparecer para vocês NH4+, Cl- ou NH4Cl-. Isso aqui também é um ácido bem fraco, que é muito usado para neutralizar esses alcóxidos que são formados no meio, tá? Então, olha só, aqui tem um exemplo de abertura de epóxido por um reagente de Grignard. Então, vocês estão reconhecendo que isso aqui é um reagente de Grignard, gente? Sim. Então, o reagente de Grignard é um nucleófilo muito bom, porque ele é como se fosse carregado negativamente. Os epóxidos, eles podem ser abertos de um lado ou de outro quando eles são assimétricos. Aqui, o Grignard vai atacar o carbono menos impedido, porque a reação vai se parecer com uma SN2. Vai se parecer com uma SN2 porque o nucleófilo Grignard é um nucleófilo muito bom, tá? Então, Grignard ataca o epóxido no carbono menos impedido, o epóxido abre, eu formo um alcóxido de magnésio, que depois que a reação termina, eu coloco H3O+, ou NH4Cl, e eu tenho um álcool, tá? Então, a abertura de epóxido por Grignard é um outro método que a gente aprende de formar álcool, tá? Aqui, ó, eu vou pedir para vocês pegarem um papel
e fazerem o mecanismo dessa reação. Fazer as setinhas, tá? A gente já viu que o Grignard ataca centro positivo. Então, por favor, façam as setinhas para explicar, para entender como que essa reação está se processando. Num primeiro momento, vocês vão ter que mostrar o Grignard atacando o centro positivo. Veja que esse 1 aqui, ó, é o solvente só da reação, éter. E depois é que você coloca H3O+. Tentem fazer o mecanismo dessa reação para ver se vocês conseguem ver as ligações que estão sendo formadas e que estão sendo rompidas, por favor. Eu vou dar, deixa eu ver quantos minutos para vocês fazerem. 3 minutos para vocês fazerem, tá bom? Tentem aí. Vocês fizeram, gente? Ainda não. Tô fazendo, peraí. O que vocês estão fazendo? Vocês ainda não fizeram? Vou sair daqui só para eu ver quem tá aí. Que eu vou perguntar pelos nomes. Nossa, não são para os mesmos mesmo, né? Vocês vão ganhar estrelinha. Professora, Oi, nesse caso ele vai atacar o carbono menos impedido também? mas qual... Nesse caso tem carbono menos impedido? Você ficou em dúvida entre qual? Peraí, deixa eu O voltar lá. carbono da dupla e os das extremidades. Ah, mas por que que ele atacaria o da extremidade? Você acha que o da extremidade é um carbono... Qual que é o carbono mais positivo daí? Ah, tá, entendi então. Entendi. Deixa eu até apagar esse trem aqui, que vou desenhar de novo. Ai, o que que eu fiz? Que isso? O que que vocês fizeram? O que que você fez, Caio? Eu acho que esse R aí, coligação, ele ataca o carbono da dupla com oxigênio. Aí depois o elétron da dupla sobe, vai ficar negativo, isso. Aí depois vem o H3O+. E Aí protona. isso. Isso mesmo. Então, quando você faz essa seta aqui, gente, você está indicando que esse carbônio aqui, ele usou esses elétrons para formar uma ligação covalente com esse centro. Então, mas, gente...
eu apertei alguma coisa que eu não devia apertar aqui. Mas é isso aqui, ó. O mecanismo tá aqui. O R, vocês podem representar ele aqui ou assim, ataca, formou o alcóxido, e depois, quando jogar o AK3 ou mais, ou a água, ou o NH4Cl, ocorre uma transferência de próton e eu vou ter, então, a formação do álcool, tá? Então, o mecanismo não é muito cobrado nas questões de múltipla escolha, mas ele pode ajudar vocês a enxergarem o que está acontecendo. Veja, aqui no produto final tinha em azulzinho o que veio do composto carbonílico original e em rosa o que veio do reagente de Grignard, tá? Então vai ter vários exercícios com Grignard muito grande, o Grignard todo grande, ele entra no carbono da carbonila, tá bom? Então, por exemplo, se o Grignard reagir com um formaldeído, ele vai formar um álcool primário, porque o R do Grignard entrou no formaldeído. Então, aqui tinha os 2 hidrogênios do formaldeído, o O do formaldeído, e esse hidrogênio veio dessa etapa aqui de elaboração da reação. Então, por exemplo, se o Grignard reagir com um aldeído diferente de formaldeído, ele vai formar um álcool secundário, porque o álcool secundário tem um carbono ligado a 2 R's. Um R veio do Grignard, o outro R já era do aldeído, tá? E, por exemplo, se esse Grignard reagir com uma cetona, ele vai formar um álcool terciário, porque um R vai vir do Grignard e os 2 R já estavam na cetona. Entenderam? Sim. Sim. Ok, gente? Então, ó, o Grignard sempre se adiciona nessa carbonila e transforma a carbonila, que era um carbono sp2, num carbono tetraédrico. Sempre vai formar uma ligação carbono-carbono e eu vou aumentar a complexidade do meu produto adicionando um Grignard. Então, com aldeído e cetona, é isso que acontece. Quando eu reajo com o reagente de Grignard com o éster, tem uma coisa que acontecia lá também com o hidreto. O Grignard, ele entra 2 vezes, vejam o produto final, tá? Então, ele entra 2 vezes e o grupo OR do éster vai embora da molécula. Ele não está mais na molécula final, do produto final. Por que que isso acontece? Bom, vocês podem decorar que um éster reage com Grignard, formando um álcool terciário sempre, sendo que 2 R são idênticos porque eles vieram do Grignard. É claro que se esse R aqui for metila e esse R for metila, o produto final vai ter 3 grupos R's idênticos. Vocês podem decorar então, hein? Aldeído e cetona vira álcool e tal, e o éster, o Grignard entra 2 vezes. Mas tem uma explicação para isso, veja. Eu já abordei isso na aula passada. Quando o Grignard entra a primeira vez, esse intermediário tetraédrico, ele não é estável por causa dessa repulsão de elétrons aqui, porque aqui tem oxigênio, elétrons, e aqui tem elétrons. Então, esse intermediário tetraédrico, ele é instável, ele não quer essa repulsão eletrônica acontecendo na molécula, isso aumenta muito a energia, então ele volta a ser carbonila e expulsa o grupo OR. Então, no primeiro momento, forma-se uma cetona. Só que se vocês olharem a ordem de reatividade que a gente viu na primeira aula, cetona é mais reativo do que éter. Então, a cetona, ela continua reagindo com o Grignard, que entram mais uma vez, e aí esse intermediário aqui não tem repulsão nenhuma. A única opção para ele agora é ele ser protonado e virar um álcool final, tá? Então, a gente já tinha abordado isso. Por exemplo, se for um aldeído, quando ocorre a introdução do Grignard, no primeiro momento, então, se fosse um aldeído. Se fosse um aldeído, o Grignard entrou aqui, vou chamar ele de G. O Grignard entrou aqui, esse intermediário aqui é estável, não tem ninguém que pode sair para aliviar
esse estado aqui, então isso aqui simplesmente vai protonar e virar um álcool. Agora, quando é éster, não. Quando é éster, primeiro tem essa substituição com saída desse grupo R, tá bom? Então, exemplo, se eu reajo o acetato de etila com o brometo de etilmagnésio, aliás, na aula passada, eu acho que é nessa aula, né? Eu não falei de nomenclatura de Grignard, mas você sempre fala assim, a nomenclatura de Grignard, você fala assim, brometo, o grupo alquila ou arila correspondente de magnésio. Então, aqui é brometo de etilmagnésio, tá? Podia ser cloreto de metilmagnésio. Então, cloreto de metilmagnésio ia ter um metila ligado ao magnésio ligado ao cloreto. Então, enunciado de exercício, muitas vezes vai só falar para vocês o nome do Grignard, vocês têm que identificar qual que é a estrutura deles. Então, vejam que ele entrou 2 vezes aqui e a partir do éster eu formei um álcool terciário, tá bom? Então, vejam, tem esse exercício aqui para a gente fazer. Eu já falei para vocês que nos exercícios e na prova tem muita sequência de reação. Então, perde-se para vocês qual é o produto A, resultante de 3 etapas aqui, né? O que acontece quando eu reajo um álcool, gente, com esse reagente aqui? Cloreto de tionila. Alguém lembra o que vai acontecer? Vai formar um bom grupo abandonador? Forma um bom grupo abandonador primeiro e depois? O Cl sai do grupo? O Cl substitui aqui, né? O Cl sai e depois ele vem e substitui. Então, isso aqui é um reagente para converter álcool em haleto. Então, independente do mecanismo, tem vários reagentes que a gente viu que são usados para converter álcool. Deixa eu pegar a borracha. Em haletos. E esse é um deles. Então, aqui, esse reagente foi usado para converter álcool em cloreto. Quando eu ponho em cima da seta assim, Mg éter, o que aconteceu? Para que serviu esse Mg éter aqui? É o reagente de Grignard? Para fazer o reagente de Grignard a partir do haleto. Lembram que o reagente de Grignard era feito a partir de haleto? Então, aqui eu vou ter esse Grignard aqui, ó. O metal... eu odeio quando dá essa linha que eu não sei porque que dá. Acho que é quando eu escrevo muito perto da... Esse magnésio, ele vai entrar aqui e ele vai converter o haleto num reagente de Grignard. Então, quando ele converte o haleto num reagente de Grignard, ele já converteu esse carbono aqui num carbono negativo, né, gente? E aí, na próxima etapa, vocês estão vendo que tem uma acetona aqui. O que esse reagente de Grignard vai fazer com essa acetona? Formar um álcool. Vai formar um álcool. Então, esse carbono, ele vai atacar, vai se ligar aqui. Eu não vou fazer o mecanismo, não, só mentalmente. Então, esse carbono vai se ligar a esse carbono. Então, vejam, vou desenhar aqui. Então, onde era carbonila, vai virar um O-. E esse carbono aqui vai se ligar lá. Então, eu vou ligar esse carbono aqui. Esse carbono está ligado a 1, 2 carbonos do lado de cá, 1, 2, e 1, 2, 3 do lado de cá. 1, 2, ai, fecha quanto que é 1, 2, 3, espera aí. Um, dois, três. E vai formar O-, mas depois tem esse NH4Cl aqui que eu falei para vocês que serve para protonar.
Então, o produto dessa sequência vai ser essa aqui, ó. Aí, qual dessas moléculas que se parece com essa aqui que eu desenhei, gente? A1? Essa aqui, né? Uhum. Essa aqui? Eu ia falar 4. Não, peraí. Não é essa aqui, não. É essa. É essa, porque, veja, tem um carbono. A hidroxila está ligada a um carbono com 2 metilas. A única que tem uma hidroxila ligada a um carbono com 2 metilas, apesar de estar desenhado esquisitinho, é essa aqui. Porque essa aqui, ó, tem uma hidroxila ligada a um carbono que está ligada a 3 carbonos. A gente não tem isso aqui, não. Vocês podem numerar também, que ajuda a... E aqui tá sobrando carbono também, não tá, gente? Peraí, é uma boa... Ah, mas é porque aqui eu errei, ó. Aqui é 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3... Eu errei aqui. Tem mais um carbono aqui. Primeira coisa, quando vem essas coisas de múltipla escolha, se eu fosse vocês, eu contava carbono, tá? Porque às vezes você já elimina vários pelo número de carbonos. Eu tinha que ter entrado com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho que ter alguma coisa com 10 carbonos, mas eu acho que aqui todos 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, esse exercício aqui tá até espertinho, porque ele colocou 10 carbonos para todo mundo. Mas tem uns exercícios que de cara você já mata pelo número de carbonos. Tá? Então, a substância, embora ela esteja desenhada de forma diferente, que se você der número para esses carbonos, você vai chegar à mesma, é essa aqui, é a 4, ok? Então, a adição de um reagente de Grignard a uma carbonila dá um álcool. Então, não tinha sentido também essas duas estarem aqui, ok? E essa aqui é muito igual. É igualzinha. Qual que vai ser a resposta aqui, gente? Laís, você tá aí? Tô. O que você acha que vai ser a resposta? Peraí. Esse PBr3 tá aí para quê, gente? Para transformar o álcool em haleto? Isso. Então, a primeira etapa vai transformar esse álcool no brometo de alquila correspondente, né? Depois vai fazer o Grignard e depois o Grignard vai adicionando acetona. Grignard adicionando numa acetona dá o quê? Dá um álcool primário, secundário, terciário. Terciário? Terciário. Terciário. Então, você fica com a estrutura 1 e 4. Mas aí, de novo, a gente cai. Quando o Grignard adicionou nesse carbono contendo 2 metilas, só pode ser esse aqui, tá? De novo. Então, vai ter muitos exercícios assim, de vocês sair convertendo o álcool em haleto, em Grignard e adicionando e etc. Ok? Com éster e com cloreto de ácido também, o Grignard vai entrar 2 vezes, tá? Então, vejam, cloreto de ácido é isso aqui, é uma carbonila ligada a um cloreto. Então, de novo, ele vai entrar 2 vezes. Por quê? Mesma coisa do éster, tá? A primeira vez que entra o Grignard,
eu ia formar um negócio assim, ó. O menos, o CH3, CH2 entrou e tem um Cl lá. Só que Cl tem par de elétrons, igual o oxigênio do éster. Então, o que que acontece? Esse intermediário é instável e o Cl sai como grupo abandonador. Então, eu formo uma cetona. Quando eu formo a cetona, a cetona não fica lá intacta, esperando a reação terminar. Cetona, ela sofre ataque de reagente de Grignard. Então, um outro reagente de Grignard que está lá dentro do balão, porque você está fazendo essa reação no balão, vai e entra na cetona, tá? Não tem jeito de você controlar a reação e falar assim, eu vou usar só 1 mol de reagente de Grignard, porque ele vai entrar só uma vez. Não adianta, a partir do momento que você formou a primeira moleculinha de cetona no seu balão, ela é muito reativa e ela não fica lá no canto do balão, ela vai estar lá no meio e vai reagir com Grignard. Então, para você ter um bom rendimento dessa reação, é melhor você já de cara colocar 2 equivalentes, porque 2 vão entrar. Então, tanto o éster quanto o cloreto de ácido vai entrar 2 mols de reagente de Grignard, tá? Aqui, ó, fiquem atentos, porque a gente vai ter muitas reações nos exercícios que, ao invés de usar um éster de cadeia aberta, a gente vai usar uma lactona, que é um éster cíclico. Mas a reatividade é a mesma, tá? Isso aqui, o Grignard vai entrar, vai quebrar isso aqui, ele vai entrar 2 vezes onde era a carbonila, e esse álcool, que antes, lá quando a gente fazia a reação com o éster aberto, esse álcool ia embora. Agora ele vai embora, mas ele não pode ir embora da molécula porque ele está aqui pendurado na própria molécula. Então ele fica permanentemente ligado na molécula. Ele é esse aqui, ó, tá? Então, ó, 2 Grignard vão entrar aqui, a carbonila vai virar álcool com 2 Grignard. Esse carbono que eu vou chamar de 1 é esse aqui. Esse é o carbono 2, que é esse aqui. Esse é o carbono 3, que é esse aqui. E o carbono 4, e eu acho que está sobrando um carbono. Carbono 4 está ligado ao OH. Está sobrando um carbono aqui. Veja, a molécula tinha 1, 2, 3, 4, 5 carbono. Um virou esse aqui do OH. Esse era o carbono 1, esse era o 2, esse é o 3, esse é o 4. E ele está diretamente ligado ao OH que quebrou, tá? Tá sobrando um carbono nesse produto. Mas o raciocínio é, éster entra 2 mols de Grignard. O carbono da carbonila do éster vira álcool e nele vão estar ligados os 2 mols do Grignard. E a parte oxigenada do éster, quando é um éster aberto, vai embora da molécula como álcool. Como é uma lactona, não tem jeito desse OH ir embora, ele fica pendurado na molécula, ok? Isso vai acontecer muito nos exercícios de vocês. Então, vamos ver. O que vai acontecer aqui? É um aleto de arila. Isso aqui é um arila, um grupo arila, é um anel aromático. Depois a gente vai ver isso quando a gente estudar aromaticidade. Mas vai formar um Grignard, então aqui vai ser MgBr, e o Grignard vai reagir com isso aqui, que é um cloreto. Cloreto com o Grignard vai entrar 2 vezes. Então, qual que vai ser o produto da reação? O que vocês acham aí embaixo? Nossa Senhora. Pode ir pensando enquanto eu vou... É porque eu tô sem mousepad. O trem tá mais feio que sempre. Quem achar primeiro ganha 1 ponto. 1 ponto. Qual produto vai ser, gente? Gente, O 4?
O 4. Por que você teve dúvida? Ah, não, é porque para mim é o único que a cadeia do grupo de Grignard entrou 2 vezes. É Exatamente. igual. Então você já mata, não precisa sofrer. Não precisa sofrer muito, porque a gente viu que éster e cloretos de ácido, vocês têm que considerar, gente, que eles têm bons grupos abandonadores, sabe? A aldeída e cetona não tem bom grupo abandonador. Então, você pode considerar que quando tem um bom grupo, você pode considerar assim, quando tem um bom grupo abandonador, ou quando tem elementos ligados a carbonila com par de elétrons, tudo isso é um jeito de você visualizar que vai entrar 2 mols de Grignard. Como o Grignard tinha essa estrutura, e aqui nessas estruturas, esse é o único que tem 2 estruturas do Grignard, só pode ser esse aqui, tá? E se você contar os carbonos, você vai ver, ó, realmente esse era um Grignard, esse era um Grignard, esse era o carbono da carbonila e esse era o metila que entrou, certo? Então é bem fácil esse exercício aqui. Esse aqui é for kids, tá? Esse aqui é só para relaxar na prova, tipo, valendo 0,1. E esse aqui? Eu acho que esse aqui eu até dei na lista de exercícios para vocês, nem lembrava que ele estava aqui na aula, tá vendo? Vocês vão ganhar 0,5 ponto à toa. 0,5 não, 0,25, né? O que vai acontecer com esse? Vocês estão vendo que isso é um Grignard, né? Brometo de propil magnésio, reagindo com um ácido carboxílico na proporção 1:1. Qual que vai ser o produto da reação? O que vocês acham? Aliás, eu vou substituir esses exercícios lá na lista de vocês, tá? Não começa a fazer a lista imediatamente, não, que ainda hoje eu vou substituí-lo lá na lista. Isso aqui é uma pegadinha, gente. A resposta aqui é a letra D. Sabe por quê? O que vocês acham? Isso é um ácido carboxílico. O que acontece se vocês têm um ácido carboxílico e um carbânio? Um ácido carboxílico e NaOH, que é uma base. Pode falar. Não vai acontecer uma reação ácido-base? Se você colocar ácido carboxílico, se você colocar vinagre com bicarbonato, não vai efervescer? É uma reação ácido-base, né, gente? Então, aqui, o que vai acontecer? O Grignard, que eu considero como se fosse um carbânio, ele vem pegar o próton. Então, o Grignard, que era assim, ele vira um alcano, porque ele pegou o próton, e ele roubou o próton do ácido. Então, o ácido vai formar um carboxilato. Carboxilato é o sal do ácido carboxílico. E esse carboxilato, ele fica lá fazendo par iônico com o magnésio, porque o magnésio, quando ele perde o carbânio, ele fica um magnésio positivo, tá? Então, é por isso que a representação correta é desse jeito aqui. Então, eu formo... A resposta certa é a letra D. Vejam que o ácido tem uma carbonila. E a gente sempre estava falando que o Grignard vinha atacar a carbonila. Só que isso aqui é uma exceção. Não tem como o ácido atacar o Grignard. Sempre o Grignard estava vindo atacar a carbonila.
Mas não tem como o Grignard vir atacar a carbonila tendo um hidrogênio ácido, porque eu falei para vocês que a reação ácido-base sempre é a reação mais rápida que acontece. Se ela puder acontecer, ela vai acontecer antes de qualquer outra, tá? Então, a resposta para esse exercício é a letra D. A gente já falou nessa aula que o Grignard é incompatível em um ambiente onde existam hidrogênios ácidos. Imediatamente ele vai reagir e vai ser destruído, ele vai deixar de ser Grignard. Ele era um Grignard, mas agora ele virou um alcano, tá bom? E aqui, qual vai ser o produto principal formado quando 1 mol de iodeto de metilmagnésio reage com 1 mol de para-hidroxiacetofenona, que é isso aqui? O que vai acontecer? Ó, se vocês não responderem, eu vou lá pro meu WhatsApp. Vou esperar vocês pensarem. Sem pressão, né? Gente, vocês estão aí? É o 3? É o 3? Ai, não sei, professora, esse negócio é muito complicado. Por que deixa eu ver, quem que falou? Foi Laura. Eduardo, você concorda com Laura? Parece que o Edu saiu, professora, ele teve que sair. Tá, então a Giovana. Nossa, professor, tô achando isso muito difícil. Foi o Fran, professor do Orgânica, um de vocês? Foi. Gente, uma base forte, ela pode pegar um próton, tá? O Grignard é uma base forte. Hidrogênio ligado ao oxigênio, ele vai ser ácido o suficiente para ser removido por uma base, tá? Então, aqui, ó, quando eu tenho... Isso aqui é um hidrogênio ácido, não é, gente? Sim. Então, o Grignard, ele não vai atacar a carbonila. A primeira coisa que o Grignard vai fazer vai ser arrancar esse próton aqui. Arrancar o próton. E quando ele arranca o próton, eu fico com O-. Só que eu vou ter íons magnésio lá. Então, o que vai acontecer? Vai formar isso aqui. Estão entendendo que não pode formar isso aqui? E ficar isso livre, leve e solto Sim, lá? Sim. Podia ser esse aqui, né? Essa parte aqui. Mas por que tem esse metila a mais aqui? Metila não vai entrar aqui do nada. Aqui, esse aqui. Por que isso aqui ia entrar aqui? Por que o Grignard ia entrar aqui? Não vai ser. Vai ser uma reação ácido-base, tá? E vai, então, consumir esse. Vai ser uma reação da base, que é o Grignard. Então, aqui você vai considerar que esse Grignard, ele funcionou como uma base forte e veio arrancar este próton. Pegar esse próton que era ácido. O par de elétrons ficou com oxigênio. Então, formei O-, magnésio e iodo. Tá? Vejam também que eu não fiz um slide, que até os outros professores têm, mas vai cair nos exercícios. Que a gente viu num slide anterior que a gente consegue preparar Grignard a partir de aletos de alquila. Só que se eu usar esse aleto de alquila para preparar um Grignard, essa reação não vai dar certo. Por quê? Dentro do aleto que eu usei, tem um hidrogênio ácido. Então, o Grignard vai ser feito do lado de cá, mas ele vai deixar de existir porque ele vai reagir com esse hidrogênio ácido, tá? Então, não tem jeito de eu preparar Grignard a partir de aletos de alquila, tendo grupos ácidos em sua estrutura. Então, uma solução aqui, por exemplo, né? Fala que eu queria fazer isso aqui, para isso aqui atacar aqui.
mas isso não vai dar certo porque esse grinhar não pode existir. Eu não posso ter na mesma molécula um carbono super básico e um hidrogênio ácido. Então, isso aqui não vai acontecer. O que se faz nesses casos que eu não vou explorar, mas eu quero dar só o conceito para vocês. Existem reações que a gente faz para proteger o grupo hidroxila. Tá? Proteger é fazer uma reação para aquele grupo deixar de existir momentaneamente. Aí depois você faz a reação que você quer na outra parte da molécula e depois você desprotege. Então, normalmente, quando eu quero fazer essa reação, eu faço a proteção dessa hidroxila, protejo, eu bloqueio essa hidroxila de alguma forma, quimicamente, faço o reagente de Grignard, faço a reação que eu quero e depois eu desprotejo essa hidroxila. Então, existem métodos que você contorna esse problema de proteção. Então, aqui está mostrando, existem livros inteiros sobre grupos de proteção para hidroxila, tá? Mas aqui eu vou mostrar um exemplo, que não sei se vai aparecer nos exercícios de vocês, mas é fazer um éter aqui, eu faço um éter sililado, um éter é uma coisa bem estável, isso aqui é um éter trimetilcilílico, OTMS, que é abreviado. E aí eu faço protejo, então, por exemplo, aqui, eu peguei esse brometo com hidroxila, fiz uma reação que vocês não precisa saber o mecanismo, mas vocês fazem a proteção da hidroxila. Então, quando você trata agora com magnésio, já não existe mais hidrogênio ácido, não existe hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, agora você pode fazer o Grignard aqui. Esse carbono do Grignard vai adicionar a carbonila, depois você coloca água para neutralizar, e isso aqui é um jeito de desproteger esse éter sililado, tá? Então, a gente não vai ver mecanismo também, é só para vocês saberem que íons fluoretos desprotegem isso aqui. Então, eu protegia o grupo hidroxila, porque ele ia me dar confusão, ele ia me dar problema se eu fizesse o Grignard, faço a proteção, faço a reação que eu quero e no final eu desprotejo. Se eu fizesse sem proteger, essa etapa jamais daria certo, ok? Bom, aqui, gente, tem alguns exercícios em que a gente pede para vocês planejarem como que vocês fariam essas moléculas no laboratório a partir desta molécula aqui, tá? Mesma coisa aqui, ó. Então, vejam, você está partindo de uma molécula mais simplesinha e você está adicionando isso tudo aqui. Vocês estão vendo aqui que os carbonos que vocês adicionaram vieram do lado de cá? Olha só, se você olhar esse carbono, ele já está lá, o núcleo já está lá, e o que eu... Então, eu tinha isso aqui no laboratório, eu quero transformar isso nisso. Como é que eu posso fazer uma coisa dessas? Essa parte da molécula já está toda aqui. Então, o que eu introduzi foi essa parte aqui. Que reação que vocês acham que eu devo fazer para fazer uma molécula dessa a partir disso aqui? Proteger o álcool e depois usar o reagente de Grignard? Sim, e o reagente de Grignard vai adicionar em quê? No bromo, ao invés do OH, é isso? Não, tipo assim, eu vou proteger aqui, vou fazer o Grignard, mas eu preciso adicionar mais 3 carbonos. De onde que vão vir esses 3 carbonos? De uma cetona? Isso mesmo, muito bem. Ó, porque lembra que reagente de... Isso é um álcool terciário, você tá vendo? Estão vendo, gente, que é um álcool terciário? Álcool terciários vem da adição de Grignard a uma cetona. Então, eu aumentei a estrutura aqui de 3 carbonos. Como que eu posso ter aumentado de 3 carbonos? Eu tenho que ter usado um reagente de 3 carbonos. Então, eu posso pensar que se eu convertesse isso aqui num Grignard e o Grignard adicionasse aqui, eu ia ter essa estrutura de esqueleto do carbono aqui. O único problema foi isso que você visualizou logo de cara. Eu não posso fazer um Grignard porque esse OH aqui é um OH livre
e Grignard é incompatível com o OH. Então, o que eu vou ter que fazer? Fazer uma proteção, né? Sei lá, vamos pôr o tal do TMS, que foi o único que vocês viram. Então, vou fazer o TMS, faço a proteção aqui, então. Depois, então, primeiro eu protejo. Depois, eu coloco magnésio. E depois, eu coloco acetona. E depois, eu coloco alguma coisa para neutralizar o alcóxido. Eu vou colocar, sei lá, H3O+. Então, essa é a sequência de reações que eu preciso fazer para chegar a esse produto aqui, tá? Aqui embaixo, o que vocês acham? Aqui embaixo, o que eu vou usar? A primeira parte é igual. Então, deixa eu pôr essa seta grande. A primeira parte aqui, vocês estão reconhecendo no produto que eu quero chegar a parte do reagente? Vocês estão reconhecendo? Sim. Tá aqui, né? Então, qual que é a acetona que eu posso usar, por exemplo? É uma cetona no. É a molécula B inteira, só que a cetona no BR? Não, tem mais carbonos. Tem mais carbonos, ó. Essa parte aqui veio toda do Grignard, tá vendo? Sim. Então, essa parte aqui, ela teve que vir toda da cetona, por exemplo. Então, eu poderia ter usado esse aqui, ó. Vê se vocês enxergam que se eu usasse isso, só que isso aqui também tinha que estar protegido. Professora, Oi? tem que ser uma acetona, não pode ser um Não, éster, não? não, pois é. Esse é tem vários métodos aqui. Mas isso que você está pensando é uma solução muito boa também. Eu poderia usar essa acetona, estão vendo? Que se eu usasse esse Grignard com essa acetona, eu teria construído esse esqueleto, ou eu poderia usar um éster, porque veja que entrou 2 mols iguais, né? Então, se eu usasse um éster ou um cloreto de ácido aqui, ó, se eu usasse isso aqui, um OR da vida, lembram que o Grignard ia entrar 2 vezes? Sim. Então, esse é um outro método bom. Ou você parte a molécula e reconhece quantos carbonos está faltando, mas quando você vê 2 grupos idênticos, você já pode pensar que foram 2 Grignard entrando num éster ou num cloreto de ácido. Então, tem 3 métodos diferentes para vocês fazerem aqui. Tem até mais, mas esses são clássicos. Entenderam, gente? Então, quando dá o reagente, vocês reconheçam no produto qual parte que vem do reagente e qual parte que falta. Se for simétrico, vocês podem pensar em 2 adições a cloreto ou OR. Ou vocês podem pensar um Grignard adicionando uma acetona. Tá bom? Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, eu vou passar para o próximo. Aqui, foi tudo que eu escrevi, vai estar aqui, quer ver? Então, o cloreto, ainda faltou a etapa de desproteção. Aqui acetona e aqui H3O+. Aqui a mesma coisa, aqui ele usou o cloreto. Tá? Ó, vocês viram, não sei se vocês ouviram, mas bateu a campainha aqui, eu tô em casa. Ó, eu tô sozinha, eu vou ter que ir lá atender. Vamos fazendo um mecanismo para a reação desse Grignard reagindo com esse cloreto de ácido. Já volto, 2 minutos.
Nossa, eu vou morrer de correr. Gente, o que eu pedi para vocês fazerem? É porque, embora eu não vá cobrar mecanismo, muitas vezes isso ajuda vocês a enxergar o produto. Porque olha só. Por que adicionou 2 vezes aqui? Então, eu tinha lá a molécula protegida. Suponhamos que eu tivesse lá O, P e o grinhar. MG, BR. Quando eu tenho o grinhar, vocês têm que identificar que o carbono ligado ao magnésio, ele é negativo. Então, ele vai se ligar ao cloreto. Ele vai atacar esse carbono que é positivo, e isso vai subir, né? Então, todo esse grinhar aqui vai entrar uma primeira vez. Ele vai se ligar ao carbono que era positivo. A dupla vai se desfazer e vai formar O-. Tinha ligado a esse carbono um grupo Cl e tinha ligado a esse carbono um grupo metila. Aqui é o grinhar que entrou. O que acontece quando tem um cloreto de ácido? Repulsão entre o oxigênio e o cloreto. Cloreto é um bom grupo abandonador, então isso vai virar cetona. O cloreto vai embora. Então, vejam, nesse primeiro mol que entrou, eu vou ter a formação de uma cetona, tá? Então, eu vou formar cetona. O metilinha que estava lá ficou aqui. E o grinhar que entrou está lá. Então, nesse primeiro momento, eu tenho a entrada de 1 mol do reagente de grinhar, protegido, tudo protegido. Só que quando eu formei a primeira molécula de cetona, ela vai ser atacada de novo, porque cetona não é atacado por grinhar. Então, eu vou ter um segundo mol de grinhar que vai atacar a cetona. Então, eu tenho lá um outro mol de grinhar que vai atacar a cetona. Então, de novo, esse carbono vai formar uma ligação aqui. Isso vai se desfazer, tá? E agora, o produto desse segundo ataque já é um carbono com oxigênio negativo, o metila que está lá o tempo inteiro, o primeiro grinhar que tinha entrado e o segundo grinhar que tinha entrado. Com isso agora, eu já tenho um alcóxido, eu não tenho mais nenhum grupo para sair aqui. A única alternativa que tem agora é isso aqui ser protonado no final e eu formar um álcool terciário. Tá bagunçado, tá? Mas eu não vou cobrar mecanismo, não. Mas é para vocês enxergarem por que entra 2 vezes, tá? Entra 2 vezes porque primeiro forma cetona e não para nesse estágio. Então, essas coisas de mecanismo é só para quem não gosta tanto assim de decorar, mas quem quiser decorar pode decorar também. Bom, gente, além do grinhar, existe os organolítios, né, que a gente viu, é a mesma coisa, tá? Só que assim, na prática, o organolítio é mais caro e eles são só usados quando realmente o grinhar não funciona. Às vezes, um reagente de grinhar, ele não funciona se a minha carbonila é muito impedida. Então, eu uso um organolítio, mas o raciocínio é a mesma coisa. Organolítio é como se fosse um doador de carbono negativo. Então, vejam, o organolítio ataca a carbonila,
forma um alkóxido de lítio, que é a mesma coisa, ó. Esse par de elétrons foi usado para formar uma nova ligação, e eu formo um alkóxido de lítio, que depois eu coloco H3O+, e viro água. Então, é exatamente idêntico ao que a gente viu antes. Se um organolítio atacar uma carbonila de cetona, eu formo um álcool terciário. Se atacar uma carbonila de, sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui. O que vocês acham que vai acontecer quando eu tenho metil-lítio mais propanona? Qual que vai ser o produto aqui? Primeiro eu coloco a propanona. Então, peraí, deixa eu melhorar essa seta. Eu coloco primeiro propanona e depois eu coloco H3O+. Qual que vai ser o produto dessa reação que vocês acham? Vocês estão aí ainda, né? Terciário? Um álcool terciário, tá? Um terbutanol, né? Um terquibutanol, ó. Visualizaram, gente? Sim. Então, se vier um organolítio, agora tá. Então, deixa eu pôr uma molécula da vida real. Se vier uma molécula, vejam que a gente aprende para molécula pequenininha e aplica em molécula gigantinha. Então, sei lá, vem uma molécula lá, grande. Não importa. Mas tem uma cetona aqui, metila aqui, tem um anel aromático aqui. O anel aromático não reage nessas condições, não, é só para confundi-los. E aí eu reajo isso aqui com butil-lítio. Não, pentil-lítio. E depois, primeiro eu coloco isso, depois eu coloco H2O. Qual que vai ser o produto dessa reação? Vocês bloquearam só porque a molécula é grande? Vai formar um álcool com a adição da pentila? 1, 2, 3, 4. Não, é butila que eu usei. Eu acabei... Exatamente. Aqui, essa carbonila vai sofrer o ataque, né? Então, a molécula minha final vai ser... Aqui eu não mexi, né? Aqui, onde era uma carbonila de cetona, vai virar um álcool. E aqui é o carbono que está ligado ao lítio. Então, ele que é o carbono negativo, né? Então, ele vai entrar todo aqui, ó. Vai entrar 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Tá desenhado mal, mas é isso aqui, ok? Então, independente do tamanho da cadeia, vocês têm que reconhecer o grupo funcional que reagiria com o reagente que a gente está trabalhando. Então, a gente está trabalhando com um organometálico de lítio. O lítio vai entrar nesse carbono positivo e a carbonila vai virar álcool, tá bom? Então, toda essa matéria desse capítulo está baseado no vocês reconhecerem qual é o carbono negativo, como que ele vai entrar na carbonila. Então, um outro exemplo de carbono negativo que a gente viu na Orgânica 1, vocês já viram isso? É o alquineto de sódio, por exemplo. Alquineto é quando você tem um alcino terminal, né? Alcino terminal é um alcino que tem hidrogênio ácido. E aí esse alquineto vai reagir com aldeído e cetona, também produzindo um álcool funcionalizado. Então, o alquineto é isso aqui, ó. CH3C tripla C. Aqui eu tenho carbono negativo e sódio positivo. Tinha vários modos de você formar o alquineto em laboratório. Você tem que usar uma base muito forte para arrancar esse próton. Então, você pode usar amideto, você pode usar um próprio reagente de Grignard, você pode adicionar, você pode usar hidreto de sódio, você pode usar uma base forte. Aí tem que olhar o pKa lá, a tabela de pKa. Se você arrancar usar uma base forte, você vai arrancar isso aqui e você vai formar o alquineto. Alquineto é igual o organometálico.
porque é um carbono negativo ligado a um íon positivo, um cátion, no caso de sódio aqui, mas podia ser o de magnésio. Aí, o que acontece? De novo, o alquineto negativo vai atacar a carbonila, então ele vai se ligar a essa carbonila, formando um alcóxido, que depois eu protono e eu viro um álcool, tá? Então, se adicionar uma cetona, vira um álcool terciário. Se fosse um alcineto reagindo com formaldeído, ia formar um álcool primário, por exemplo, né? Então, é a mesma coisa, se eu tenho um formaldeído e entro com... Eu posso entrar com um alcineto gigante, tá? Eu vou fazer um alcineto gigante aqui, e aqui na ponta, uma tripla. Então, aqui na ponta eu tinha um CH, eu arranquei. Aí, suponhamos que eu queira fazer a reação dessa molécula gigante com esse formaldeído. É a mesma coisa. Esse carbono vai se ligar aqui, e isso vai virar O- e depois protona. Tá? Então, o raciocínio é sempre... Você está formando uma ligação carbono-carbono. Então, você pode adicionar alcineto também. Então, tem uma sequência de exercícios assim, olha. Qual que é o produto final dessa reação? Então, aqui usou amideto de sódio, isso aqui é o solvente. O amideto de sódio é para formar o alcineto. O alcineto, essa aqui é legal, ó. O alcineto que foi formado aqui, então eu formei esse alcineto. A base foi para arrancar o próton, para formar esse alcineto de sódio aqui, ó. Menos Na+. Mas não interessa o Na+, porque ele é um espectador. O que acontece? Agora, eu coloquei um composto carbonílico lá. Carbânion e composto carbonílico, nós temos ataque. Aí, neste primeiro momento, eu vou formar o seguinte, ó, o alcineto inteiro, o alcineto, o carbono do alcino se ligou ao carbono da carbonila, esse oxigênio ficou negativo. Esse oxigênio ficou negativo. E os dois metilas que estavam lá ligados, eles continuam ligados, tá, gente? Eu não destruí nenhuma ligação, não. Quem estava ligado à carbonila, continua ligado à carbonila. Então, eu só adicionei... Vocês estão vendo que eu só adicionei o alcineto aqui, e como esse carbono não pode ter 5 ligações, o oxigênio ficou com os elétrons. O carbono da carbonila é esse, ele continua ligado aos dois metilas, só que agora, normalmente a gente estava vindo adicionando H3O+, água, NH4Cl, tudo para neutralizar isso aqui. Agora, ao invés de neutralizar, eu coloquei um CH3I lá. O que um alcóxido vai fazer com o CH3I, gente? Ele vai ser um nucleófilo? Exatamente. Ele vai ser um nucleófilo, vai atacar isso aqui, e isso vai sair como um grupo abandonador. Vai formar um éter, né? Esse aqui é um método clássico da gente formar éter. Alcóxido mais alguém contendo grupo abandonador. Então, qual desses produtos que vão ser formados? Qual que ele se parece, gente? AB? O B. Ok? É porque as moléculas vão estar sempre viradas. Então, vocês têm que ir numerando o carbono. Qual é a molécula que tem um carbono com 2 metilas e um OCH3? Vamos procurar. Um carbono com 2 metilas e um OCH3. Um carbono, só essa, tá? Ou vocês podem começar procurando assim, qual molécula que tem um CH3, C, Ó, álcool você já elimina de cara, porque não teve álcool.
CO- pode eliminar de cara, porque não tem. Fica entre esse e esse, mas esse aqui não tem um carbono ligado a 2 metilas, então só sobrou o B. Então, nesse exercício entra conceito de ácido base, conceito de adição de carbânion à carbonila de cetona e conceito de eterificação por síntese de Williamson clássica por SN2, tá? E aqui, acho que esse é o... Não, esse aqui é um exercício, não é o último, não. Esse exercício é parecido com aquele que a gente fez, que tinha o álcool como produto e pede para você ver quem é material de partida para sintetizar aquele produto. Então, vejam, vocês têm esse álcool aqui, é um álcool terciário. Pede para ele ser preparado a partir de uma reação de Grignard. E pergunta qual dos pares de compostos ligados a seguir você escolherá como materiais de partida. Se eu reagir esse fulano aqui, transformado num reagente de Grignard, e reagir com essa cetona, eu consigo construir esse esqueleto carbônico? Veja se vocês enxergam. Não, porque tem o C6H5 ali. Mas aqui tem um C6H5. Eu acabei de ver. Aqui tem um C6H5. Para mim vai dar, porque é uma cetona e está formando um álcool terciário. Eu acho também que esse A aqui dá. Porque se eu fizer um Grignard aqui, o Grignard vai adicionar nessa carbonila, então essa parte aqui veio do Grignard, e essas duas partes aqui vieram da cetona que foi adicionada, né? Então esse aqui dá ok. E esse aqui, vocês acham que dá? Não, porque vai formar um álcool secundário. Exatamente. Então, esse Grignard aqui vai adicionar um álcool secundário. Da onde que eu viria com esse metila? Esse aqui não daria. E esse aqui? Vocês estão ouvindo o ronco do meu cachorro? Não. Isso aqui parece um zoológico. Tem. E o cachorro tá roncando aqui no meu pé. Acho que esse também não dá. Esse também não dá, porque ele também daria um álcool secundário. Né? O número de carbonos até bate, mas você daria um álcool secundário. Nós estamos com um álcool terciário. Então, esse não dá. Só o primeiro que dá. Tá? Então, na verdade, quando você tem um álcool terciário, ele pode ter vindo de uma carbonila qualquer, adicionando de um Grignard. Aí tem que fazer o esqueleto para ver o que dá. Tá? E aqui eu acho que tem mais um exemplo, mas só que esse exemplo aqui... ele pega Grignard. O que vai ser o produto final aqui? Acho que essa é a última transparência. Não, ainda tem mais 3 exercícios. PBr3 vai fazer o que mesmo, gente? Vai transformar o álcool em aleto de alquilo. Tá, então isso aqui a gente já tá caindo tudo quanto é exercício, né? Vai ver que é importante. Então, vai adicionar... vira brometo. Vira brometo. E o MGBR, para que serve? Reagente de Grignard. Então, vai fazer o Grignard. E aí, agora é o Grignard não mais reagindo com carbonila, mas reagindo com o epóxido,
que o Grignard vai fazer com o epóxido mesmo, gente? Vai abrir o ciclo. Vai abrir, né? Então, esse carbono aqui que é negativo, ele vai se ligar ao epóxido. Então, esse carbono negativo, ele vai se ligar a esse carbono. Isso aqui vai abrir. Então, vou chamar isso aqui de carbono A. Então, esse carbono do Grignard se ligou ao carbono A do epóxido. Aqui eu tenho o carbono B do epóxido. E no carbono B do epóxido, eu vou ficar com esse oxigênio pendurado lá, tá? Aí eu coloco o H3O+. Então, quando eu colocar o H3O+, é para eu protonar esse alcóxido. Então, eu tenho 1, 2 carbonos, 1, 2 carbonos e um OH. E depois eu tenho PCC. O que o PCC faz, gente? Vocês lembram? Transforma o carbono primário em aldeído. Isso. Álcool primário. O álcool primário em aldeído. Então, provavelmente, o produto dessa sequência é essa aqui, né? Vamos ver se tem isso na resposta. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos com aldeído. Quando você bate o olho no PCC, já é aldeído. Aqui essa resposta é super fácil, né? Porque só tem um aldeído. Então, vai ser esse aqui. Tá? Então, essa aqui cobrou transformação de álcool em haleto de alquila, síntese de Grignard, abertura de epóxido, protonação de alcóxido e oxidação de álcool primário, com PCC. Então, cobrou um monte de matéria. Por isso que essas questões, elas caem direto na prova, porque são várias reações. O ruim é que se você errar um, você erra toda a questão. Mas, bom, o PCC aqui já mata praticamente a questão, porque PCC só vai para aldeído, tá? E aqui, hein? Deixa eu ver o que vai fazer aqui. Aqui é muito parecido, né? Não sei por que esse exercício está tão... já vou passar direto para o Grignard, porque ele é igualzinho o outro, coisa mais original, né? Ele formou esse Grignard. Ah, não tô acreditando que isso está acontecendo. Agora vai ficar. Em qual carbono esse Grignard vai abrir, gente? No A ou no B? No A? No A, né? Porque Grignard é um carbânion, que é um nucleófilo muito bom. Então, quando o nucleófilo é muito bom, a reação se parece com uma SN2. Então, vem atacar o carbono menos impedido. Então, quando ataca esse carbono, o epóxido abre para o lado de cá. Então, eu vou ficar com esse carbono aqui, que era o negativo, ligado ao carbono A do epóxido. Esse carbono A, ele está ligado a um outro carbono. Por que está acontecendo isso, gente? Então, esse aqui é o carbono A. O carbono A, essa ligação aqui foi desfeita. O carbono A está ligado a um carbono B, que está ligado a duas metilas. E o carbono B ainda ficou com o oxigênio. Vê se vocês enxergam isso. Então, ó, quando esse carbono ligou nesse carbono, essa ligação deixou de existir, quebrou. Então, esse carbono A ficou aqui, ligado ao carbono do Grignard. Foi essa ligação que eu fiz. Aí o epóxido abriu. Abriu como? O carbono A, ele está ligado ao carbono B. O carbono B tinha nele duas metilas que eu não mexi. Essa ligação aqui também eu não quebrei. Então, ela está aqui, ó, menos. Tá? Essa etapa aqui é só para protonar esse álcool. Então, o meu produto final será...
o meu produto final será algo como isso, um álcool terciário. Que eu posso desenhar de qualquer jeito. O importante é a sequência de carbono, tá, gente? Então, o carbono A não tinha nada, o carbono B tinha 2 metilas e um OH depois que foi protonado. Nem sei se tem a resposta aqui, não tem não. E aqui, acho que esse é o último exercício do dia. Aqui, complete a seguinte sequência de reações, dando detalhes estruturais dos principais intermediários. 4-metil 1-hexeno. Um hexeno tem 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um hexeno tem a dupla no carbono 1. Só o tempo que eu perco apagando esse trem. Ah, ele já tá aqui, né? Que ótimo. E 1, 2, 3, 4. 4-metilciclohexeno. Borano e THF e água oxigenada. Para que são essas condições aqui, gente? O que hidroboração, oxidação faz? Forma álcool. Álcool Markovnikov ou anti-Markovnikov? Anti. Anti-Markovnikov. Então, essa primeira reação é para formar um álcool anti-Markovnikov. Então, a hidroxila vai entrar no carbono mais hidrogenado. Então, BH3 é para formar álcoois primários. Quase sempre, né? Se a dupla for mais interna, tem que ver. A hidroxila sempre entra no carbono mais hidrogenado, porque a regra é anti-Markovnikov para hidroboração. Se fosse oximercuração, a hidroxila ia entrar aqui. Se fosse hidratação catalisada por ácido, a hidroxila ia entrar aqui. Mas como é hidroboração, oxidação, é adição de água anti-Markovnikov. Então, essas 2 primeiras etapas aqui é para formar álcool anti-Markovnikov. Cloreto de tionila, para que serve? Transformar o OH em bom grupo abandonador. Então, transforma o OH em bom grupo abandonador ou em cloreto? Cloreto. Cloreto. Tem 2 tipos de reagente que tem enxofre, gente. O SOCl2, ele já transforma direto a hidroxila em cloreto. Para transformar em bom grupo abandonador, é aquele que é sulfonila. Ele tem 2 oxigênios, tá? Então, quando tem isso aqui, um R qualquer aqui, então é um sulfonila, tem 2 oxigênios no enxofre, aí é transformar o OH em bom grupo abandonador. Quando você vê cloreto de tionila, que é só um SO, aí ele já transforma direto em cloreto, tá? Depois é MG. O que o MG vai fazer aqui? Transformar em reagente de Grignard. Então, vai transformar isso aqui num reagente de Grignard. Então, esse carbono aqui do cloreto, que era um carbono com um delta mais, agora ele vira um carbono com um delta menos. Ele vai ser o nucleófilo. Aí, óxido de etileno, gente, óxido de etileno nada mais é do que o epóxido mais simplesinho, tá? Esse epóxido, ele vai ser chamado de várias formas, que vocês têm que saber a nomenclatura. Pode ser óxido de etileno, ele pode ser chamado de oxirano, ele vai ser chamado de epóxido, tá? Então, tudo isso é o mesmo nome para esse intermediário aqui. Aí, o que vai acontecer entre esse Grignard e esse epóxido? Vai abrir o epóxido. Vai abrir o epóxido. Aí, o epóxido é simétrico, então, tanto faz eu abrir de qualquer jeito, vai dar certo, tá? Então, aqui eu vou aumentar de 2 átomos de carbono. Essa parte de cá eu não mexo com ela. Esse carbono aqui já existia.
Aí eu vou introduzir 2 átomos de carbono e no segundo um oxigênio. Então, essa parte aqui veio do Grignard e essa parte aqui veio do epóxito. E depois o NH4Cl é para protonar o alcóxido. Então, o meu produto final vai ser isso aqui. Vou só ver se eu desenho de outra corzinha aqui. Ah, não. Essa ligação foi a ligação que eu construí. E esse carbono e esse carbono, eles vieram do epóxito. Tá? Então, esse... Deixa eu mudar de cor. Gostei das cores. Deixa eu ver. Esse carbono aqui é esse. Então, o carbono negativo ligou-se ao carbono do epóxido e o epóxido foi aberto, né? Então, sei lá, isso aqui atacou esse carbono e isso abriu. Então, agora eu vou ter O menos, que aqui eu já mostrei direto, mas NH4Cl foi só para protonar. Então, o produto dessa sequência gigante de reações é isso aqui, tá? Então, vocês têm que acertar o produto dessa sequência quando tiver nos exercícios, porque vai ter muito exercício de sequência. Tá bom, gente? Bom, então é isso que a gente tinha para o capítulo 12. É basicamente a primeira parte é redução e oxidação, né? E a segunda parte agora foi adição de reagente de Grignard. Então, nunca se esqueçam que a aldeíde cetona reage com esses nucleófilos uma vez e ésteres e cloreto de ácido reagem, entra 2 vezes o nucleófilo. Alguma pergunta de hoje, gente? Por enquanto não, professora. O que você está rindo, Laura? De desespero ou de facilidade? De desespero. Não, vai dar tudo certo. Só estudar e fazer os exercícios. Tá bom? Pode